Vivo para cumprir uma grande missão. Devo empenhar-me com todas as minhas forças na salvação do mundo. Era uma pessoa sempre em estado paradisíaco. Logo que nos mudamos para Tamagawa, Meishu-sama caiu no desagrado da polícia, o que nos causou diversos problemas. A origem de tudo isto está no fato que passarei a relatar. Como a casa era bastante grande e chamava a atenção, o delegado da polícia local veio nos dar as boas-vindas numa manhã bem cedo. Exatamente neste dia, Meishu-sama acordou um pouco mais tarde do que de costume e ainda estava em seus aposentos. A pessoa que atendeu à autoridade disse que Meishu-sama estava dormindo e dispensou-a friamente. Este fato fez com que o delegado se ofendesse, pois viera especialmente cumprimentar Meishu-sama e sentiu-se tratado com desconsideração. Obviamente, esta não foi a única razão, mas esse incidente e outros que ocorreram posteriormente nos causaram vários aborrecimentos durante o período em que moramos em Tamagawa. Em 1937, a combinação da atividade religiosa com a terapêutica foi proibida e, sem nenhuma opção, tivemos que nos restringir à segunda. Nosso trabalho passou a ser considerado uma terapia milagrosa. Com o transcorrer dos dias, aumentou o número de pessoas que nos procuravam e essa situação alcançou seu auge no final de 1940. Havia assistentes e ministros que nos auxiliavam, mas como chegavam a vir 100 pessoas por dia, muitas vezes não tínhamos tempo nem mesmo para almoçar, tornando-se assim um estafante trabalho físico e mental. A fadiga ia se estampando no rosto de Meishu-sama a cada dia, o que me causava profunda preocupação. No final de tarde, ao regressar do Fujimitei, ele foi servir-se de um cálice de saquê, mas após o primeiro gole, empalideceu e desmaiou. Enquanto eu pensava numa maneira de aliviar o ritmo de suas tarefas, feliz ou infelizmente, começaram a surgir indícios que levariam à proibição da prática terapêutica. Antecipando-se, Meishu-sama decidiu parar com tudo antes que chegasse uma ordem judicial. Ele então enviou à delegacia de Tamagawa uma carta comunicando a interrupção de suas atividades. Os policiais a receberam sem disfarçar a surpresa. Eu sentia que era uma época de grandes mudanças, extremamente providencial, tanto para a sua saúde quanto para a expansão que ocorreria daí por diante. Todavia, no que dizia respeito ao aspecto financeiro, podemos dizer que foi um duro golpe. A residência em Tamagawa havia sido adquirida com o dinheiro de um empréstimo e, ao assinarmos o contrato de venda, descobrimos que o proprietário havia firmado um outro contrato de venda com o Sr. Goto, o que gerou um processo judicial. Com isso, tivemos que fazer um depósito em juízo e o processo se prolongou até alguns dias antes da ascensão de Meishu-sama. A esposa do Sr. Goto e eu nos encontrávamos ocasionalmente em algum evento e comentávamos a teimosia de nossos maridos, pois nenhum dos dois cedia, prolongando assim a contenda. Como todos sabem, o pote de glicínias de Ninsei no Nomura acabou ajudando a reconciliá-los. Com isso, o longo processo judicial chegou ao fim e nasceu um relacionamento amistoso entre as famílias. Pouco tempo depois, após ter deixado tudo esclarecido e solucionado, Meishu-sama ascendeu. Voltando ao assunto principal, ao interromper suas atividades de atendimento ao público, Meishu-sama passou a formar novos terapeutas e a pintar imagens de Kannon. Geralmente, quando conseguia terminar o trabalho pela parte da manhã, saía à tarde para um passeio. Passeávamos juntos, seguindo a margem do rio Tamagawa.
Ao chegarmos à bela região de Musashino, decidíamos que direção tomar. Durante tais passeios, ele falava sobre as construções que planejava realizar. Meixo-sama era sempre otimista em relação ao futuro. Não que ele não estivesse passando por nenhuma adversidade, muito pelo contrário. Mas ele não tocava nesses assuntos negativos em nenhum momento, o que me fazia vê-lo realmente como um homem especial. Qualquer pessoa lamenta por algo que já passou, mas como Meixo-sama vivia em estado paradisíaco, era totalmente diferente. Penso que nós todos deveríamos seguir seu exemplo. O despertar. Meixo-sama despertava por volta das 7h30, quando um servidor vinha acordá-lo, informava-lhe o horário e ligava o rádio. Ainda deitado, ele ouvia os programas matinais da rádio NHK e se levantava às 8h. Quando Meixo-sama custava a despertar, o servidor chamava-o inúmeras vezes dizendo bom dia. Mesmo assim, havia ocasiões em que ele não despertava. Sem nenhuma outra alternativa, enquanto o servidor esperava ao seu lado, davam 8h. Mais uma vez, o servidor o chamava dizendo: já está na hora do noticiário. Todavia, às vezes, acontecia de Meixo-sama continuar adormecido. Nestas ocasiões, quando finalmente acordava, Meixo-sama dizia: o noticiário já terminou? Da próxima vez, acorde-me sem receio, com a voz mais alta. Se o servidor dizia: é que o senhor estava dormindo tão profundamente, ele refutava: não, por mais profundamente que eu esteja dormindo, não importa, acorde-me. Pode até sacudir-me, não precisa ter pena de mim. Alimento-me do amor dos membros. Meixo-sama gostava de batatas doces cozidas no vapor e comia-as todas as manhãs. Ele tinha preferência pelas batatas produzidas na cidade de Kawagoe. Certa vez, foram-lhe oferecidas batatas daquela cidade. Como naquele ano a produção não tinha sido boa, havia umas bem pequenas. No início, fui cozinhando as maiores, mas no fim, sobraram só as do tamanho de um polegar. Então, pensando serem pequenas demais para oferecê-las a Meixo-sama, preparei batatas de outra procedência. Ele me perguntou: aquelas batatas já acabaram? Respondi-lhe: como sobraram só as pequenas, achei que não convinha oferecer-lhe e servir estas. Então, Meixo-sama me disse: alimento-me do amor dos membros. Se as batatas são grandes ou pequenas, isso não é problema. Criar dentro de si uma segunda pessoa. Há muito tempo eu vinha trilhando o caminho religioso e conhecia a maioria dos ensinamentos. Contudo, o mais importante, a sua prática, quase não ocorria. Quando descobri que não passava de um simples conhecedor de ensinamentos, senti vergonha e fiquei desanimado. Certa ocasião, Meixo-sama me orientou o seguinte: quando a pessoa se sente desgostosa consigo mesma, significa que surgiu um novo eu, que tem a capacidade de criticar o velho eu, e isso é muito bom. Todo homem precisa criar dentro de si uma segunda pessoa. Assim, ele me encorajou, reprovando minha mentalidade retrógrada. Devemos agir com educação. Meixo-sama advertia-nos severamente quando não agíamos com educação. Quando alguém, até mesmo os servidores, o acompanhava em suas saídas e não agradecia assim que voltava para casa, era sempre repreendido. Ele dizia que as palavras de agradecimento fazem parte da educação. Portanto, quando não procedíamos em conformidade com ela, ficava mal-humorado. Adotei esta postura no decorrer do tempo e, quando o acompanhava numa refeição ou a um cinema, na volta sempre lhe agradecia dizendo: muito obrigado por tudo.
Procedendo dessa maneira, ele mantinha seu bom humor. Nesse ponto, Meixo-sama era muito rigoroso. Esquecendo-nos do espírito inicial, caímos na rotina. Vivenciei o fato a seguir no Museu de Artes de Hakone. Certo dia, Meixo-sama veio ao museu para substituir as caligrafias e as pinturas em rolo que estavam expostas. Como de costume, estendemos uma esteira em frente à vitrina e dispusemos sobre ela as obras e suas respectivas etiquetas. No início, quando fui incumbido desse servir, fazia tudo de coração. Com o passar do tempo, porém, ela tornou-se um hábito e, por conseguinte, relaxei. Justamente nesse dia, Meixo-sama fez a seguinte observação: a disposição de hoje não está muito boa. Ele não se referia de maneira alguma à forma, mas parecia apontar a postura do meu espírito. Como a palavra foi dirigida a mim, e estando as obras em disposição igual à de sempre, fiquei sem entender seu comentário. Meixo-sama me perguntou: Você tem lido os meus ensinamentos? Tenho. Então, o que está escrito na primeira página do livro Coletânea de Assuntos sobre a Fé? Refere-se ao sentimento sincero. Sinto que aqui não há esse sentimento. Fiquei profundamente impressionado, porque, pensando bem, no início, servia com muita seriedade, com o coração repleto de alegria, mas, imperceptivelmente, acabei caindo na rotina. Suas palavras foram um alerta para mim. Faça aquilo de que você mais gosta. Em caso de se escolher um trabalho, dizia Meixo-sama, faça aquilo de que você mais gosta. Se não for assim, não obterá sucesso. Isto porque gostar do que faz significa que a pessoa tem vocação para aquele tipo de atividade. Até alcançar sucesso, ela se defrontará com várias dificuldades, mas, se estiver fazendo o que gosta, conseguirá superá-las. Meixo-sama agia sempre de acordo com o momento. Na fase final de sua vida, Meixo-sama dizia com frequência: não se deve ter apego. Quando alguma atividade não corria bem, ele a trocava imediatamente por outra. Isso não significava que ele recuasse em tais ocasiões, muito pelo contrário, sempre se voltava para um projeto maior, concretizando-o passo a passo. Era realmente algo pelo qual tenho profunda admiração. Na época em que morávamos em Omori, Tóquio, exatamente quando foi lançado um jornal semelhante ao Eiko atual, passamos por uma fase bastante difícil, em que vivíamos do pouco lucro obtido de sua venda. O período em Tamagawa foi também de muita privação, pois o tratamento terapêutico fora proibido. Em tais situações, Meixo-sama controlava tudo rigorosamente, e quando nós, ainda crianças, íamos pedir a mesada, seu rosto expressava uma profunda tristeza. Ele agia assim: se havia recursos, ótimo; se não havia, paciência. Vivendo sem dar ouvidos aos comentários das outras pessoas e sem se importar com as aparências, ele não fazia questão de conservar velhos hábitos, agindo sempre de acordo com a situação do momento. Meixo-sama estava ciente de tudo, mesmo se fazendo de desentendido. Meio ano depois que passei a servir na obra divina, sucedi o encarregado dos assuntos de secretaria e de contabilidade, que tinha a confiança dos fiéis. Meixo-sama me disse: ele deve ter gasto muito dinheiro, por isso verifique. Constatei que o livro de contabilidade estava em desordem total e que esse senhor dera um rombo nas finanças. Ele havia gasto quase todo o dinheiro com bebidas e mulheres. Embora parecesse que Meixo-sama não soubesse de nada que ocorria, já que deixava tudo a cargo de seus subalternos, ninguém, além dele, percebera tal fraude. Apesar da situação financeira nem um pouco favorável,
Meixo Sama tratou aquele senhor até ele ir embora, como se fosse um de nós, fazendo-se de desentendido, nunca o censurou. Por este acontecimento, viu quanto Meixo Sama era dotado de um sentimento grandioso. Missão de servir, mesmo levando as crianças. Por volta de 1934, acompanhada de meus 3 filhos menores, dedicava em determinada unidade religiosa. Era uma fase atarefadíssima. Ministrava jorei diariamente, participava do culto mensal e ainda viajava para divulgar a igreja. Meu marido dedicava ao lado de Meixo Sama, praticamente em tempo integral. Um dia, precisando que ele voltasse para casa, telefonei-lhe. Contudo, ele não retornou. Após 4 ou 5 dias, fui à residência de Meixo Sama e ouvi dele as seguintes palavras: Seu esposo agora participa da obra divina, portanto, esteja ciente de que ele não pode ir para casa de acordo com a vontade e a conveniência da senhora. Então eu lhe disse: se eu não tivesse as crianças? E ele respondeu: se as crianças lhe são pesados fardos, Deus as tirará. Espantei-me com essas palavras e pedi desculpas. Então, ele orientou-me: isto acontece porque você tem a missão de servir mesmo levando as crianças. Nossos objetivos devem ser os mais amplos possíveis. Muitas vezes, quando estávamos desanimados, Meixo Sama nos ensinava: ainda que o homem sofra as piores pressões e perdas e esteja no fundo do abismo, se não tiver uma forte capacidade para se levantar e reagir, não alcançará um grande sucesso. Naturalmente, o mesmo acontece com um país. Ao enfrentar a desgraça da destruição, se o seu povo tem grande capacidade de reação, sem dúvida ele conseguirá se erguer e um dia prosperará. Também disse: o homem até deve se vangloriar. Aqueles que agem assim, com certeza alcançam algum tipo de resultado. Ele não queria dizer que devêssemos mentir, mas que sonhar é essencial ao ser humano e que nossos objetivos devem ser os mais amplos possíveis. No estado de perfeita união com Deus. Quando me recordo do cotidiano de Meixo Sama, vejo que, apesar de ele parecer uma pessoa bastante espontânea, na verdade, estava sempre consciente de sua posição como religioso. Pude sentir claramente que ele vivia com disciplina e moderação. Mesmo sua severidade em relação ao horário, eu achava que era devido à sua personalidade. Contudo, na verdade, existia uma razão para ele agir assim. Ele dizia: eu também, às vezes, nem quero trabalhar de tão cansado que estou. Mas, se fizer isso, ao incentivar os membros a respeitar o horário, estarei mentindo. Ao saber que ele próprio se empenhava na prática dos ensinamentos que ele nos transmitia, senti uma profunda gratidão. Ele também dizia: atrapalhar meu tempo é atrapalhar o trabalho de Deus, demonstrando seu permanente e perfeito estado de união com Deus. Tais palavras significavam que ele mantinha uma autodisciplina bastante rigorosa. Para os praticantes da fé, é muito importante estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Mas o que será a vontade de Deus? Na prática, é difícil saber. Quanto a isso, Meixo Sama nos orientava: basta fazer como eu faço. As coisas que não me agradam também não agradam a Deus, de forma que ser aprovado por mim significa ser aprovado por Ele. Meixo Sama nos ensinava a vontade divina através das suas práticas diárias. Não devemos nos deixar levar pelos elogios nem pelas críticas. Naquela época, eu era imaturo em todos os sentidos, por isso fazia o possível para não cometer falhas
seguindo obedientemente as orientações de Meishu-sama. Certo dia, Meishu-sama disse-me: para tornar-se universal, a pessoa não se deve deixar levar pelos elogios nem pelas críticas. Guardei essas palavras em meu coração, pois sou facilmente influenciado pelas regras sociais e pela opinião alheia. Atualmente, conforme a situação se apresenta, penso no seu significado e não me envaideço quando elogiado ou me abato quando criticado. Não devemos nos vangloriar dos nossos atos. Quando nós, servidores, pensando que havíamos feito algo digno de elogio, dizíamos: Meishu-sama, desta vez conseguimos fazer tal coisa. Ele respondia: foi Deus quem fez, o que nos deixava desapontados. Entretanto, quando preocupados pensávamos: cometemos uma falha, como devemos agir? E resolvíamos pedir orientação, recebíamos palavras amorosas: Deus é quem está atuando, não se preocupem. Assim, ao nos vangloriarmos de nossos atos, Meishu-sama logo reprimia nossa atitude, e quando estávamos desanimados, ao invés de chamar nossa atenção, orientava-nos de modo a não deixar que nos sentíssemos inúteis. O herói da prática. Meishu-sama sempre dizia: aquele que consegue agir exatamente como oriento é realmente um herói, ensinando-nos quão difícil é a prática. Em geral, pensar ou falar é fácil, mas fazer é extremamente difícil. Quando Meishu-sama nos dizia algo, era porque ele próprio já estava praticando. Uma das pessoas que o conhecia bem dizia admirada: já vi muitas personalidades ilustres, mas ninguém coloca tanto em prática o que diz quanto Meishu-sama. Muitos estão sempre dizendo que querem concretizar seus planos desta ou daquela forma, mas os que se empenham na sua realização sem perda de tempo são poucos. Quando Meishu-sama diz algo, é porque ele já está praticando. Acredito ser esta a razão pela qual consegue realizar um trabalho tão grandioso como este. Ele realmente não perdia tempo, ou colocava a ideia em prática imediatamente, ou a deixava de lado. Era um autêntico defensor da ação imediata. Meishu-sama tinha orgulho de ter nascido em Tóquio. Como um nativo dessa cidade, gostava da eficiência no trabalho, conseguindo realizar em um ano algo que outras pessoas levariam 10. O mesmo ocorreu em relação à coleção de obras de arte. O fato de Meishu-sama ter reunido tantas preciosidades em um espaço de tempo incrivelmente curto é realmente ímpar. Desta forma, todos os que tomaram conhecimento disso ficaram surpresos e profundamente admirados. Qualquer colecionador que tenha dinheiro e tempo consegue adquirir uma boa coleção de objetos de arte, mas podemos dizer que é quase impossível fazê-lo com a rapidez de Meishu-sama. Era isso que o fazia se destacar das pessoas comuns. Quando ele pensava em algo que queria que fosse feito, ordenava imediatamente sua realização. Acredito que este seja um procedimento mais saudável para a mente de qualquer um que realize tantas atividades quanto ele. Ou seja, estar sempre pensando: qualquer dia direi isso, ou qualquer dia farei com que façam aquilo, leva ao estresse, além de se correr o risco de esquecer o verdadeiro objetivo. Sendo assim, é melhor dar logo as ordens. Com isso, é possível passar a tarefa seguinte sem perda de tempo, o que faz com que a filosofia da ação imediata se assemelhe à situação em que se age de acordo com a vontade divina. Somente assim, uma pessoa poderá desenvolver tantas atividades durante sua vida. Além disso, uma das razões pelas quais Meishu-sama conseguia desempenhar diversas tarefas reside no fato de ele estar sempre pensando no que ia fazer,
mesmo durante suas caminhadas. Ele agia de modo semelhante ao lutador de Kendo, que nunca deve vacilar. Acredito que Musashi Miyamoto também era assim, jamais se soube de alguma falha sua. O sentimento sincero de valorizar a dedicação das pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, ouvindo dizer que Meixo-sama gostava muito de truta, desejei a todo custo levá-la ao mestre. O funcionamento da ferrovia era muito precário e, para conseguir fazer os peixes ainda frescos, coloquei-os num recipiente térmico que consegui com muita dificuldade e fui à estação de Nagoya para pegar o trem das 20 horas. Chegando lá, soube que o trem estaria inativo por tempo indeterminado, em virtude da iminência de um ataque aéreo. Com certo desânimo, sentei-me perto da entrada da estação, pensando: seja o que Deus quiser. Ao mesmo tempo, orava com fervor e pensava se não haveria algum meio de levar até Meixo-sama o peixe de que ele tanto gostava. Após mais ou menos 1 hora, anunciaram pelo alto-falante a partida de um trem com destino a Tóquio. Cheio de alegria, consegui entregar as trutas na manhã seguinte bem cedo no Shinzansou, em Hakone. Os peixes seriam servidos no café da manhã. Todavia, parece-me que o encarregado não sabia como prepará-los. Eu estava numa sala, tomando meu desjejum, quando Meixo-sama surgiu repentinamente na cozinha e perguntou com tom severo: quem é que assou os peixes? A intenção era pisotear o sentimento da pessoa que os trouxe especialmente para mim? Os peixes pareciam mais umas sardinhas secas. Peguei alguns que restavam e coloquei-os no espeto para assar. Mas era difícil, pois ora pegavam fogo, ora queimavam demais. Então, envolvendo-os em bastante sal e aumentando o fogo, consegui assá-los pacientemente a uma certa distância da brasa. Depois, pedi para servi-los sem a camada de sal. Naturalmente, os que eu preparei também não ficaram dos melhores. Durante a refeição, fiquei preocupado com o que poderia acontecer. Mais tarde, encontrei-me com Meixo-sama, quando ele se dirigia para o banho matinal. O acompanhante disse-lhe: esta é a pessoa que trouxe os peixes. Então, ele olhou para mim e disse: estavam muito gostosos. Eu conduzo as pessoas ao caminho do paraíso, ensinando-lhes a verdade, praticando o bem e fazendo com que elas apreciem o belo.